Oi, meus queridos amigos, boa noite. Mais uma vez estou com vocês, meu nome é Claudete. Estou aqui para falar sobre um tema muito interessante do Rodolfo Caligares, que é a psicologia do homem e da mulher. Então, antes de começar, como sempre, vamos nos concentrar, pensar no nosso querido e mestre Jesus e fazer a nossa prece, sempre lembrando de agradecer as coisas boas que nos acontecem. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tanta iluminação, por tantas coisas boas que nos acontecem. Senhor Jesus, sabemos que o mundo passa por situações tão dolorosas, mas sabemos também que a tua bondade é imensa e a ninguém desampara. E com certeza todos os irmãos que estão sofrendo com essa situação que estamos atravessando, sejam encarnados e desencarnados, estão recebendo a ajuda do alto, independente de qualquer religião que professem, qualquer crença, nada. Jesus, Deus, são pessoas maravilhosas, são seres iluminados, que não tem importância para eles o nome de nada que existe. O que importa para eles é fazer no bem, é a atitude do bem e ajudar, independente de como a pessoa tenha vivido a vida dela, com certeza eles vão fazer o máximo para ajudar. Então, meus queridos, vamos começar a nossa, eu não chamo de palestra, quem sou eu para ser uma palestrante? Nós vamos falar do estudo dessa noite. Rodolfo Caligares é um autor maravilhoso, adoro Rodolfo Caligares. Ele colocou algumas coisas que eu não tenho condição de decorar, tá? Mas eu vou ler algumas coisas para vocês, que eu quero que vocês entendam o que ele pensava e o que nós pensamos, podemos pensar hoje com a nossa evolução, com o que nós já adquirimos de evolução na doutrina espírita. E nós conseguimos saber que muitas coisas do que ele fala ainda acontecem em várias famílias, da mesma maneira, mas algumas não. Depois eu vou até explicar por quê. Mas vamos então ao que o Rodolfo Caligares falou, certo? Então eu vou pedir licença a vocês para ler um pouquinho, porque eu achei interessante que vocês soubessem o que ele colocou. Bem, na sociedade conjugal, para que haja entendimento mútuo, faz necessário que um conheça a psicologia do outro, ou melhor, dizendo que um sempre se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante na vida, não só na vida de relação de um casal, mas em qualquer situação que nós vivemos. Um se coloque na situação do outro. Nós não somos espíritos que acreditamos na reencarnação? Nós não sabemos que somos espíritos milenares? Nós encarnamos, gente. Eu não sempre fui Claudete mulher. Eu posso ter encarnado como homem, vocês também. Todos nós encarnamos em diversas situações econômicas também, diversas situações religiosas, certo? E hoje estamos aqui, como espíritas, acreditando nessa doutrina de luz que nos eleva aos caminhos do Criador, aos caminhos do que é melhor. Então vamos ver. Ele nos dá uma relação de diferenças que eu até não coloquei todas, algumas eu deixei ali, porque eu acho que eu preciso conversar com vocês uma outra situação. Vamos ver o que ele fala. Bem, o homem se conduz pela razão e precisa raciocinar os fatos, mas a mulher dotada de intuição sente de imediato a realidade deles. E isso é uma grande verdade.
Vocês nunca perceberam que vocês têm a pessoa fala uma coisa, você já sente que aquela situação não vai dar certo, que aquilo não é o que deveria ser? Então é uma situação assim. Mas como devemos agir? Devemos criar brigas, discussões, contendas. Vejamos o restante. O homem se conduz pela razão e precisa raciocinar os fatos, mas a mulher dotada de intuição sente de imediato a realidade deles. É pura verdade. O homem tem a percepção melhor, a mulher dos pormenores. Uma vez eu comentei, eu entendo, eu sinto as pessoas, mas não é isso. É porque eu entendo, a pessoa fala determinadas coisas, age de certas maneiras e nós mulheres, conseguimos entender detalhes. Não que nós queremos julgar aquela pessoa, que nós não devemos fazer isso. Somos espíritos eternos, irmãos, cada um está numa fase da existência, nós estamos na nossa, eles estão na dele. Temos que amá-los e entendê-los com a dificuldade que eles estiverem, porque nós já estivemos lá. Se hoje nós não estamos naquela dificuldade, pode ter certeza, ou nós já estivemos muitíssimo pior. Somos reencarnacionistas, sabemos que Deus está conosco, nós estamos com Cristo. Hoje é uma religião que nós procuramos observar os nossos erros, observar as nossas falhas e tentar melhorar. Mas será que naquela época muito antiga era assim? Vamos imaginar os primórdios. Vamos imaginar quando a sociedade era totalmente patriarcal, onde o homem exercia o domínio de tudo e pela força, pela necessidade que ele tinha de sobreviver, a mulher ficava em casa porque não poderia trabalhar. Lembram-se que até pouco tempo atrás a mulher não conseguia sequer votar? Isso tem 100 e alguma coisa anos, ou tem até menos tempo, certo? É uma situação que a gente tem que pensar. Não que a gente pense no sentido de, eu sou melhor, eu posso. Não é nada disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando numa situação de consciência que a mulher tem, que a mulher precisa ter, que os homens necessitam respeitar, mas que nós também devemos amá-los e entendê-los quando é difícil para eles sentirem isso, certo? Continuemos. O homem se conduz pela razão e precisa raciocinar os fatos, mas a mulher dotada de intuição sente de imediato a realidade deles. Olha, isso é a pura verdade. Enquanto o homem tem que ficar pensando naquilo, pensando, a mulher, já chegou lá na frente há muito tempo. Isso é uma característica feminina. Ela é assim. A mulher tem essa intuição, tem essa sensação. Depois nós vamos conversar por quê. Vamos mais um pouquinho. O homem tem a percepção global, a mulher dos pormenores. E é pura verdade. A mulher, ela entende os pormenores rapidamente, com muita rapidez. Ela consegue ver uma situação e olhar os pormenores, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, o que é previsto, o que não é previsto. Isso tudo a mulher pode fazer. Então, vamos continuar? Vamos lá. Bem, o homem tem mais aptidão para as artes, segundo Rodolfo Caligares, tá? Não sou eu que estou falando. Ciências e filosofia, onde é pedida a concentração e a pesquisa. Ele disse isso e continuou. A mulher tem mais facilidade para as profissões de contato com o público, comerciárias, professoras, telefonistas, se é que ainda existe, né? Vamos dizer telemarketing, hoje em dia, mas que os homens também participam, também vamos conversar sobre isso. Secretárias, elas são maravilhosas, olha, é fantástico a diferença
porque ela tem um comportamento assim, ali naquela situação muito bacana, muito bonito, uma profissão muito boa, uma profissão em que ela consegue realizar muito bem pela intuição que ela tem, rapidez de pensamento, rapidez de, não precisa ficar muito tempo assim, analisando, ela consegue analisar tudo muito rápido. Isso é muito bom. Continuemos. O homem quer ser admirado por sua força e inteligência. Isso aí, não, alguns são assim, outros não são. Não podemos dizer que é uma receita, gente. Mas é verdade, isso acontece. A mulher por sua beleza e elegância. Também é verdade isso, eu posso dizer, até por mim mesma. Eu gosto de estar sempre bem tratada, eu gosto de estar sempre de me cuidar, de me vestir. Não é uma situação de me sentir melhor que o outro, eu gosto. E muitas mulheres como eu gostam também. Isso não nos faz menor ou pior do que ninguém. Só nos faz diferentes. E a diferença é que faz o mundo ser feliz. Continuemos. O homem o homem gosta de aventuras. A mulher prefere muitas vezes ficar na sua casa, cuidando de sua família, dos seus filhos. Não interessa para ela certas coisas. Tem mulheres que gostam, tem mulheres que não gostam. Depois eu vou explicar por quê. Mas continuemos. O homem o homem divide seu afeto, tá? No trabalho, nos amigos, esportes, políticas, a mulher sempre tem preferência por cuidar do seu lar, do marido, dos seus filhos. Isso é uma preferência que a mulher tem. E muitas vezes nós vemos essas diferenças, né, que muitas vezes acontecem causarem brigas terríveis, casamentos que se acabam no primeiro, segundo mês ou no primeiro ano, porque as pessoas não sabem o que elas vieram fazer no mundo. Gente, eu tive uma pessoa que eu conheci, mas que me falou isso, foi uma pessoa muito querida ao meu coração, diz que ela dizia sempre, as pessoas não sabem o que elas vêm vir no mundo. Todos nós, sem exceção, vemos no mundo como exceção, aprender. E o que adianta nós nos revoltarmos por termos nascido homens, por termos nascido mulheres, porque existe feminismo, porque existe uma situação de coisas diferentes? Gente, o que importa é o amor. O que importa é na sua vida, independente de ser homem ou mulher, fazer o que é melhor. Agora eu vou falar o que eu disse a vocês, que seria uma coisa que eu iria explicar mais tarde. Tá certo? Nós somos reencarnacionistas. Reencarnamos em diversos corpos. Reencarnamos como homens, mulheres, reencarnamos como pobres e ricos, reencarnamos em diversas posições sociais, de poder ou não. Reencarnamos em diversos... Para que nós reencarnamos nessa situação? Por quê? Porque Deus quer um castigo? Deus quer? Não. Deus quer que nós aprendamos a viver de acordo com que cada um tem a sua necessidade de viver. Deus quer que nós nos coloquemos na situação do outro, o que é muito mais difícil. Realmente, por exemplo, para um homem se colocar numa situação de uma mulher que também tem que trabalhar, porque hoje em dia ela não fica só em casa cuidando dos filhos. Hoje ela trabalha. É difícil para ela, muitas vezes, ter que explicar ao patrão, mas o homem coloca a mulher nessa situação. E isso, muitas vezes, é causa de brigas e até de separações, porque tem homens que não entendem que a mesma importância do trabalho dele para a manutenção da casa é o trabalho da mulher, porque ela também coopera com a manutenção da casa. Hoje em dia é diferente de muitos anos atrás, poucos. Se vocês não se lembram, eu não me lembro, graças a Deus, da minha época, mas as mulheres sequer votavam. Existiam mulheres que não poderiam aprender a ler,
Só aquelas mulheres mais ricas que tinham acesso a isso. As pobres nem poderiam aprender a ler, certo? Olha como o mundo evoluiu. Olha como as mulheres evoluíram. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: nós somos reencarnantes. Reencarnamos ora como mulher, ora como homem, ora como rico, ora como pobre, ora como muito inteligente, ora como uma inteligência mais minúscula, mas isso significa não castigo de Deus. É uma situação que nós somos colocados para aprendermos a viver de acordo com o que a situação nos coloca, certo? Se nós aprendermos a viver bem, de acordo com cada situação, se nós aprendermos a nos situar bem em cada situação da nossa vida, por que chorar? Por que sofrer? Não é? Por que achar que por ser mulher ou por ser homem você é menor ou você é pior? Por que achar que ter que ficar em casa cuidando do filho é uma dificuldade, é um sinal de falta de respeito? Não, eu tenho meu trabalho, tá certo, não é? Você não está errada, realmente você tem o seu trabalho, seu marido também tem o trabalho dele. A soma do que vocês recebem é que consegue manter o lar. Mas o que não vai conseguir manter o lar, sabe o que é? É o amor, é o respeito pela situação do outro. É o respeito pela situação em que o outro está. É o respeito pela situação do que o outro precisa, tanto para o homem quanto para a mulher. Então é muito importante uma conversa entre os casais. É muito importante que eles aprendam e saibam como se colocar. É muito importante isso, gente, para que a gente aprenda a ser feliz, para que a gente aprenda a ter um casamento feliz. Olha que maravilha! Se eu conseguisse ter um casamento em que eu, reencarnada muitas vezes como homens, conseguisse entender que o homem tem umas necessidades que nós não temos. O homem gosta de sair para jogar bola, sair para jogar futebol, sair para falar com os amigos. Graças a Deus que ele está fazendo isso. Não está fazendo nada de mal, nada de errado, certo? Não está prejudicando ninguém. Nós, mulheres, preferimos, porque a nossa preferência, o nosso sexo está dentro de nós. Preferimos estar na situação, cuidando da casa, da família, do almoço, do que temos que é para fazer. Mas por quê? Volta a pergunta: o que nós viemos fazer no mundo? O que nós viemos fazer no mundo? Respondam para mim. Nós viemos, sabe para quê? Para tornar a nossa vida a melhor vida possível, para tornar do nosso momento reencarnatório aquele que nos levará a conseguir as nossas asas de libertação, aquele que nos fará a entender o próximo, a nos colocar na situação que muitas vezes muitos casais não conseguem se colocar e por isso, infelizmente, vêm as separações. Mas vou falar para vocês uma coisa agora aqui. Existem os planejamentos reencarnatórios. E nesses planejamentos existem muitas pessoas que se casam, que se unem a pessoas que na verdade não eram, porque a carne não resiste. Ela se casa, se une por algumas coisas, por algumas situações em que ela não consegue se controlar. É difícil, gente, quando a gente reencarna, lembrar de tudo que nós prometemos, assinamos lá no nosso contrato no plano espiritual. Então, como devemos agir? Devemos agir da melhor maneira possível, com muito amor, com muito afeto no coração, com muita dedicação aos nossos irmãos, agir da melhor maneira possível, tá certo?
O que não quer dizer que um casal, por devido às diferenças, situações muito tristes muitas vezes, precisem se separar. Se eles precisam se separar, se é melhor para a família deles, para a felicidade familiar, que eles não estejam juntos, que seja feito assim, porque eles agravariam a sua situação reencarnatória. Mas como que eles devem agir nesse caso? Falar mal do pai, falar mal da mãe, falar mal da família, que eles não querem, que eles não são. Gente, claro que não. Os nossos filhos são espíritos como nós e merecem o amor, merecem se sentir amados, merecem se sentir queridos. E é tão bom quando a gente fala para ele coisas boas, mesmo até que o nosso marido ou mulher não mereça, mas eles merecem que nós façamos pelos nossos filhos o melhor que nós podemos fazer. E somente o amor, a palavra amiga, somente aquela palavra que constrói, aquela palavra que soma, que nos torna pessoas melhores, certo? Não precisa ficar casado para sempre com alguém que para você torna a sua vida difícil e faz da sua vida familiar difícil. Mas depois da separação, vamos tentar ser amigos, vamos tentar ser colaboradores do crescimento dos nossos filhos, da nossa família, se nós por acaso o tivermos, não é? Não vamos tornar da nossa vida um montante de brigas, de discussão, um falando mal do outro, um colocando a defesa ou os defeitos do outro para os nossos filhos terem que aguentar. Não. O ideal seria o quê? O ideal nós seríamos entender a psicologia feminina, a psicologia masculina e tentarmos continuar a união. Mas se não for possível, e nós não sabemos também do nosso planejamento reencarnatório, sabe lá se nós deixamos a carne nos levar, sabe lá se estaria destinado para nós um casamento muito mais feliz, uma união que traria muito mais felicidade para a nossa vida e para a nossa família. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus nos diz, no mandamento que ele diz o que é o maior mandamento de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos isso, nós vamos entender que os outros são os outros, têm as dificuldades milenares. Nós somos espíritos milenares, trazemos uma dificuldade que ninguém pode saber. Nem nós podemos saber deles. Por que julgarmos ele mal? Por quê? Vamos ser amigos e irmãos. Vamos fazer da nossa vida uma vida de irmandade. Outra coisa que Jesus nos disse: orai e vigiai, para que nós possamos conviver a nossa vida com nossos companheiros da melhor maneira possível. E somente causar uma situação diferente se não houver como melhorar, mas sempre, sempre e sempre devemos tornar do nosso casamento, da nossa união, uma coisa muito boa. É o que nós devemos fazer, deixar que o amor, que a luz de Deus que está aqui dentro de nosso coração brilhe e fazendo de nós pessoas melhores. Se, no caso, nosso companheiro não quiser ficar conosco, que Deus o abençoe e seja feliz, mas não vamos separá-lo de nossa família. Não vamos ter o prazer de querer, de alguma maneira, prejudicar a sua vida. Não vamos nunca, nunca, nunca em nossa existência. Então, vamos fazer da nossa vida feliz. Vamos aprender a elogiar o nosso marido quando alguma coisa acontece com ele de bom. Vamos olhar mais para nossa esposa e ver que ela cortou o cabelo, pintou de mais lourinho. Vamos elogiar, vamos fazer coisas boas. É tão gostoso fazer, é tão fácil e é tão gostoso fazer coisas boas.
Por quê? Por que a nossa voz tem que sair para uma coisa ruim? Vamos aprender com a vida, que a vida é muito boa. Deus nos deu muita oportunidade de reajuste, de reparação. Por que tornar isso mais difícil e ter que retornar, passar pela mesma situação para consertar os erros que nós cometemos? Certo, meus irmãos? Então agora vamos encerrar. Vamos encerrar a nossa palestra de hoje, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos espíritos e pedindo a Jesus a paz, a misericórdia em todos os lares, pedindo a Jesus que todos os seres humanos leiam o seu evangelho de luz, de bondade, de paz e que façam de sua vida o que for de melhor, o que for de mais bonito, o que for de mais santo, o que for de mais unido, para que a nossa família, independente de como ela se forme, que hoje em dia existem vários tipos de família, mas que ela se forme de amor, de união, de cumplicidade, de verdade, de uma vida plena e maravilhosa. Certo? Cheia de amor no coração. Vamos aprender a perdoar e conviver da melhor maneira possível. É difícil? É, mas nós conseguimos. Tenha certeza, você consegue. É só você querer, tá certo? Porque Jesus já nos deu a luz que brilha, a nossa luz, a centelha divina dentro de nós. Então vocês, meus irmãos, conseguem sim transformar a sua vida sempre em muita luz e em muita paz. Então, encerrando agora, que Jesus abençoe cada lar, tá certo? Todas essas diferenças podem até existir, mas nós já nascemos e já reencarnamos em diversos estados e podemos nos lembrar disso e tornar a nossa vida mais fácil, certo? Aceitando o outro, aceitação, renúncia. Isso é muito belo, muito bonito, vai evoluir muito o nosso espírito. Então, que Deus esteja dentro de cada lar, protegendo cada ouvinte nesse momento. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite.